E aí, pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um dia fazendo bonecas. O objetivo desses vídeos é para poder ajudar você a dar dicas sobre fazer os bebês reborns ou trabalhar com transformação de bonecas usando a arte reborn. Falar sobre coisas que às vezes dão certo, coisas que não dão certo, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar aqui sempre à disposição. O meu nome é Eliane e eu sou da Borbulharte Bebês Reborns. E o tema de hoje vai ser sobre tintas, né? Falar sobre as tintas usadas para fazer os bebês reborns. Olha, gente, é uma coisa assim que é que eu vejo assim uma das objeções, né? Que às vezes a pessoa, principalmente quem está começando, né, nessa arte, é de comprar o material. A gente sabe que esses tempos que a gente vive são tempos um pouco mais difíceis, mais complicados, e muitas pessoas estão precisando assim ter um trabalho, né? De repente assim ver na arte reborn uma oportunidade de poder ter, de ganhar seu dinheiro, né? De ter um trabalho lucrativo que dá para fazer dentro da sua casa, mas daí a hora que se depara com eu preciso comprar um material, né? O material é difícil porque é material importado e o dólar tá alto, não é? Nossa, acho que nós nunca estivemos assim num tempo entre que o nosso dinheiro aqui no Brasil tivesse tão desvalorizado frente ao dólar. E eu creio que uma hora ou outra isso vai se resolver, né? Mas enquanto não se resolve, como fazer para a pessoa poder começar a desempenhar o seu trabalho, fazer um trabalho com qualidade e não ficar dependendo apenas de produtos importados, que às vezes acaba ficando um pouquinho fora do orçamento, né? Então hoje eu venho aqui falar com vocês sobre as tintas, que é a nossa principal matéria-prima para poder fazer os bebês. Essa tinta que nós usamos na arte reborn, ela existe dois tipos de tinta praticamente, né? Existe a tinta que é a base de óleo. Essa tinta base de óleo que é uma tinta que precisa ser levada ao forno, sabe, para ela poder fixar na pintura do bebê. E existe a tinta air dry, que é uma tinta que ela não precisa ir no fogo, né? Então, geralmente a maioria das pessoas que trabalham com os bebês reborns, elas usam ou uma tinta ou outra, né? Existe assim a vantagem, né? Cada uma delas tem a sua vantagem. A vantagem da tinta air dry é que ela não precisa, você faz a pintura, ela não precisa, às vezes a pessoa não precisa colocar no forno, então ela fixa de uma outra maneira, ela se deixa só ela secar, né, naturalmente, e ela já vai fixar no vinil. E tem essa tinta que é a base de óleo, a tinta mais conhecida, né, no mundo da arte reborn, é a tinta Gênesis, que ela é a base de óleo e ela precisa do calor, né, do forno, pode ser um forno halógeno, um forno do fogão convencional que você tem, ela precisa desse calor, porque daí a gente trabalha no vinil, né, o material que é feito a arte reborn, ela é um vinil siliconado, então a hora que você coloca no forno, esse vinil ele expande, vai abrir os poros, daí a tinta penetra e depois quando esfria, né, o vinil, essa tinta fixa para não sair mais. Então, existem esses dois tipos de tintas. O que eu vejo assim, né? Isso é a minha opinião, minha humilde opinião. Eu optei por trabalhar com a tinta Gênesis, mesmo ela assim, ela tem esse, por exemplo, um trabalhinho a mais de ir no forno, né, do que a outra, porque eu acho que ela é mais econômica, ela é bem mais econômica do que a outra, e ela, como a gente vai fazendo ela, a pintura da arte reborn, ela é feita em camadinhas de tinta, sabe? Então você mistura um pouquinho de tinta no solvente e vai fazendo a camadinha vai no forno, e esse trabalho de pintura camada sobre camada de tinta, ela dá aquele efeito 3D, sabe, na pele. Fica parecendo assim, você consegue ver as veinhas por baixo da pele, dá aquele efeito tão real de pele que tem os bebezinhos de verdade, né? As manchinhas de frio. Então eu acho assim que essa tinta Gênesis, ou essa tinta óleo, a base de óleo que precisa ir no forno, ela, na minha opinião, ela fica uma pintura muito mais realista. O que acontece que às vezes essa tinta, quando é época de
o dólar tá alto, tem época que meio que some algumas cores do mercado, né? Ixi, e as pessoas ficam desesperadas, porque assim, a gente fica mesmo à mercê do que tá acontecendo aí. O dólar tá alto, às vezes importa, às vezes tem outro país, se tiver em falta lá, e nós ficamos sem ter, né, sem ter como pintar os bebês. E daí, assim, em virtude disso, faz muito tempo, né, que eu vejo que eu tenho, assim, feito várias pesquisas para mim poder achar uma alternativa de tinta para que a gente possa escolher e possa não ficar parado. Às vezes, a realidade de muitas pessoas, às vezes ela não pode comprar tinta, uma tinta Gênesis, que é um pouquinho mais cara. Às vezes ela... e eu tentei outras opções, né? Teve uma vez que eu fiz até com aquelas tintas óleo de pintar quadro, que não dá certo. Eu já tentei muitas outras, sabe, ir nessas casas que vendem material de tintas, comprar tinta ali um pouquinho e tentar. Todas mancharam o kit. Algumas assim, você terminava de pintar, a tinta saía tudo, não fixava de jeito nenhum. Então até agora, nesse tempo todo que eu trabalho com os bebês reborns, eu sempre usei a tinta Gênesis e sempre indiquei para as minhas alunas essa mesma tinta. É uma tinta muito boa, ela rende muito, mas porém, assim, principalmente nessa época de pandemia, ficou algumas cores em falta e subiu, né? Subiu um pouco o preço. Aí apareceu uma oportunidade que eu tinha visto pela internet, daí eu conversei com o fornecedor de uma tinta que está sendo feita no Brasil. E eu queria falar hoje para vocês a respeito dessa tinta, porque eu fiz o teste, né? E tinha muitas alunas minhas que estão esperando eu testar esse material para elas poderem comprar também, né? E confesso para vocês que eu gostei muito do resultado, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui uma peça que eu tinha pintado, né? Esse aqui é o kit Lara da Sidney Nacional. E esse kit aqui foi pintado todo com essa tinta nacional que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou falar pra vocês, assim, mostrar um pouquinho da diferença que eu senti entre a tinta Gênesis e essa tinta. Essa tinta aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela chama Sophie. É uma tinta que está sendo produzida aqui no Brasil e que ela tem as mesmas características da tinta Gênesis. Olha aqui, ó, até aqui, vamos ver se eu consigo levantar aqui ó, os meus potinhos com todas as cores que eu uso. Ela vem numa quantidade boa, sabe? Até depois, eu quero que se vocês tiverem interesse em alguma coisa, me manda mensagem lá no direct que eu passo direitinho o site de onde compra. Olha, ela vem, né? Então ela vem fracionada, mas ó, vem num potinho grandinho até. Eu acho que preciso até ver quantas gramas que tem aqui, mas ela deve ter bem mais de 8 gramas nessa deve ter umas 10 gramas por aí, olha, no potinho que tá aqui. Então, essa tinta aqui, ela já tá, o pessoal que desenvolveu ela já fez ela nas cores bem parecidas com as cores da Gênesis que a gente usa, né? Por isso que eu comprei, assim, uma cor de cada dela, com o mesmo nome, ela tem até o mesmo nome das cores dessa da marca Gênesis, né? Que é essa aqui, ó, que eu uso. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou demonstrar mostrar pra vocês, assim, qual que foi, assim, uma das diferenças que eu achei. E acho que tem as suas vantagens e tem as suas vantagens como tudo na vida, né? Mas é uma excelente alternativa. Deixa eu colocar aqui. Então, peguei já um potinho lá, olha, peguei 2 potinhos e vou pegar, olha, pra vocês verem essa aqui, ó, é a Permanente Green da Gênesis, essa daqui na minha mão. E essa aqui é a tinta que foi feita no Brasil, com a mesma característica dessa, a óleo, ela é diluente em solvente, igualzinho a Gênesis, e foi feito igual a cor. Eu vejo assim que às vezes tem algumas coisas que tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos no tom, né? Essa tinta aqui, essa do lado de cá, ela tá assim, tipo um pouquinho mais escura, mas é muito pouquinho. Eu fiz a pintura no meu bebê aqui, não deu diferença nenhuma, sabe, da tonalidade. Eu sempre tô falando muito para as minhas alunas que às vezes a gente vai comprar tinta, ou às vezes acaba, né? Às vezes, vou usar o Pítalo Blue, né? O azul número 5. De repente eu tenho 4 em casa, né? E essa, sabe, às vezes um pouquinho só não vai dar diferença na pintura.
a gente tem que aprender a se improvisar as coisas. Que a gente vê assim que a pele, a nossa pele, não é, né, usar, ai, a pele tem que ser a cor tal. Não, porque Deus assim foi tão criativo na mistura de pele. Quem aqui de nós que tem uma pele igual a outra, não é? Então a gente tem que aprender assim, pegar, olha, aprender a dar uma misturadinha nas cores. Então vamos supor, eu tô achando esse azul, eu quero um azul um pouco mais claro. Mistura com um pouquinho de branco, né? Na hora que a gente vai fazer as manchinhas da pele, se é um roxinho que vai usar, se você não tem a cor ali na hora, mistura ali um pouquinho do seu vermelho com o azul, faz um roxinho. A gente tem que aprender a usar aquelas coisas que a gente aprendia na escola, né? De usar, né? Fazer aquela misturinha, né? Do amarelo com vermelho que dá laranja. Daí se a gente não tem, improvisar, né? Eu não tenho marrom, daí eu uso marrom, acho que é o verde e o vermelho, né, para dar marrom, Então a gente tem que aprender assim a conseguir misturar, sabe, para não deixar às vezes a falta de uma cor empatar teu serviço. Tem que, né, eu acho que não justifica, e eu acho que é legal, muitas vezes, desde quando eu aprendi a fazer os bebês, eu mudei já muitas cores do jeito que eu faço. Então às vezes, na época eu lembro que eu aprendi a usar um vermelho puro, hoje eu já uso um outro tom de tinta para fazer as veinhas, eu misturo, né? Eu uso a tinta a Lip Blush Nail, que ela é uma cor mais cor de terra. E isso, se você não tiver essa cor, dá para usar assim, dá para usar uma outra alternativa, né? O que não dá é para ficar parado com o seu trabalho aí por causa de falta de cor, né? Vou fazer então a misturinha para mostrar para vocês. Vou começar então com essa gênese. Vamos ver se eu consigo posicionar aqui meu celular, que eu tô gravando com o celular hoje, já vai ficar mais fácil pra mim demonstrar. Ó, deixa eu ver isso aqui. Olha, vou deixar aqui para vocês verem. Colocar o solvente que nós vamos usar, no mesmo solvente que eu costumo usar, que esse aqui é o EcoSolve da Acrylex. Colocar uma tampinha aqui de tinta, uma tampinha de solvente e uma tampinha de solvente aqui. Vou pegar aqui um pincel meu. Vou pegar 2 pincéis. Olha aqui. Essa daqui, então vai ser, essa aqui é a tinta Gênesis. Então vamos fazer primeiro o teste com a tinta Gênesis. Então a gente vai pôr só um pouquinho. Por isso que eu falo que eu amo a tinta óleo, porque é muito pouquinho que usa. Ó, então nós vamos fazer uma misturinha aqui. É só uma pinceladinha. Pronto, limpar o pincel. Usar esse mesmo pincel, olha. Limpar bem esse pincel aqui. E agora vou pegar a tinta, que é essa tinta da marca Sophie, um pouquinho, mesma quantidade na pontinha do pincel que eu peguei aqui, e vamos misturar. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que o vídeo. Olha, o que vocês vão notar que é o seguinte: a mesma quantidade de tinta da Gênesis, ela fica um pouco mais clarinha do que a mesma quantidade dessa tinta nova, dessa Sophie, que é a tinta nacional. Então, o que vocês vão ter que atentar na hora de fazer o bebê? Se vocês optarem por comprar essa tinta aqui, vocês vão usar um pouquinho mais de solvente do que eu usaria com a tinta Gênesis, porque o objetivo da pintura do bebê reborn, o que é? A gente tem que testar, né, no papel. E a gente precisa o quê? Ver a cor, mas que fique uma cor assim translúcida, para poder fazer essa pintura em camadinhas e para dar aquele efeito 3D, né? Que a gente vai fazer, vai queimar. E vocês viram assim, ó, porque olha aqui, ó, a tinta da marca Gênesis, ela fica mais ralinha. Então, se você usar a mesma quantidade de solvente que você usa para tinta Gênesis nessa tinta aqui, o que pode acontecer é que a sua pintura vai ficar muito forte, né? E vocês sabem assim que na arte reborn menos é mais, né? Então, quanto mais suave, mais fica delicado essa pintura. Mas eu gostei. Eu pintei esse bebê aqui. Ele foi feito só com essa tinta aqui, ó. Eu usei ela do começo até o fim. Achei que fixa bem. Tive que tomar cuidado, assim, muitas etapas de diluir mais a tinta mesmo, para não
manchar, mas muito tranquilo, né? Eu achei que o resultado ficou muito bom. Daqui a pouco eu vou até falar para vocês sobre o selador dela, né? O verniz que sela, que eu também achei uma ótima opção. Olha aqui, olha aqui. Essa daqui, ó, vou pegar outro tom para vocês verem. Essa daqui, ó, eu uso no meu processo de pintura, eu uso a tinta cor Pítalo Blue 4. E na Sophie, nessa tinta Sophie, eles têm a Pítalo Blue A5, né? Porque a 5, olha, vocês podem notar que é um pouquinho só mais forte que essa aqui, que é a 4. Então, na tinta Reborn, nessas tintas, a numeração delas, quanto mais alta a numeração, mais escura a cor é. Quanto mais baixa a numeração, mais clarinho é. Então, essa cor aqui, ó, ela é a Pítalo Blue 4 e essa aqui é 5. Eles não tinham a 4 lá. Qual que eu tinha a opção? Ou eu pegava essa daqui, misturava só com um pouquinho de branco, ou eu fazia com ela mesma. E eu testei com esse azul aqui e não dá quase nada de diferença. Eu acho que não tem a necessidade de misturar com a branca para clarear um pouquinho, né? As pessoas que usam essa mesma técnica, que eu, principalmente as minhas alunas, não precisa não, dá para usar essa daqui, ó. Lembrando sempre que você vai ter que diluir com muito mais solvente. Mas aí a regra vale para aquilo, né? Faz a misturinha e vai lá e testa no papel. Daí no papel você tem que ver a cor, mas que você vê assim que ela fica meio translúcida, meio transparente. Agora vocês imaginam assim, se a tinta Gênesis já dura um tempão, imagina essa como vai durar. Porque assim, você tem que pegar menos que você pega com a tinta Gênesis. É só assim, eu pintei a boneca inteirinha, só com a sujeirinha que tava na tampinha dela. Então por isso que às vezes eu falo assim, né, é um gasto que a pessoa vai ter apenas no começo e dá pra fazer. Imagina quantas bonecas que não vai dar pra fazer, sendo que você vai usar só uma pontinha do pincel. Deixa eu deixar aqui. Então lá ela já tem quase todas as cores que eu uso, né, na minha pintura. Lembrando que, por exemplo, assim, o amarelo, não tem um amarelo bem clarinho, né? Eu uso um amarelo que é bem clarinho, mas o que você faz? Comprar o branco mistura com o amarelo e faz um amarelo clarinho para fazer detalhe, né? Mesma coisa o azul. O azul, eu acho que é o Pítalo Blue 8, né? Que se você não tiver aí, usa o branco com um pouquinho de azul. O que a gente tem que começar a perceber, né, deixa eu pegar aqui, ó. Quando a gente começa a fazer os bebês reborns, o que a gente tem que ficar atentado é conhecer as cores. Saber assim, agora tá na hora, essa manchinha, ela é roxa, mais arroxadinha. Então, qual tinta que eu vou usar? Então, é lógico que tem a cor certa, que é a Dioxine Purple deles. Ela é bem parecida com a Gênesis. Essa daqui, ó, ela tá igualzinha. Mas, por exemplo, não tem o roxo aqui no momento, pega o azul e mistura com um pouquinho de vermelho, um pouquinho de branco. A gente tem que aprender, assim, a ser versátil. Eu acho que essa mistura de cores deixa a pele do bebê bem bonita. E é lógico que no começo, né, quando você tá aprendendo, é legal, né, seguir às vezes o curso no passo a passo, que vai falando a cor certinha, mas a partir do momento que você já vai criando aquela intimidade com as cores, você já pode ir lá, você mesma fazendo a sua misturinha, porque dá certo. Mas assim, fiquei muito feliz que deu certo, né? Essa tinta é a tinta Lip Blush Nail deles, né? Eu achei a tinta Lip Blush Nail, eu achei que ela precisava assim ela é telha da Gênesis, né? Uma cor mais telha. E na hora que eu fui usar, eu achei que ela tava um pouquinho assim, um pouco mais meia vinho, sabe? Um pouquinho mais puxado pro lado do vinho. Daí o que eu fiz? Coloquei um pouquinho do House Sienna, que é essa cor, né? Parece um ocre. E ficou cor de telha, né? Então, é mais assim, eu acho que a gente tem que aprender a observar. Olha no bebê de verdade, gente. Nossa, quer mais? Pega foto na internet de criança de verdade, você vai olhar aquela dobrinha, você vai falar, nossa, mas essa dobrinha aqui tá um pouquinho mais marronzinha. Então, vai lá e mistura suas tintas, faz a sua própria cor.
Vai criando, vai diversificando para você ver o resultado, como fica bonito. Às vezes a pessoa tem medo de estragar o material, e isso é bem normal no começo. Mas a partir do momento que você conhece a cor, daí dá para você diversificar, né? Dá para quebrar um galho. Mas olha que opção legal, né? Então não vai ter mais desculpa. O material é caro, né? É difícil comprar tinta. Não, essa tinta aqui é bem mais barata. Qualquer dúvida me manda mensagem no direct, se estiver falando no Instagram ou no YouTube, que esse vídeo vai pro YouTube, me manda mensagem que eu dou um jeito de mandar os... Eu vou deixar o link do site que vende essas tintas aqui pra você, tá bom? Vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo e quero muito que poder acrescentar, né, com isso que nós falamos hoje aí na sua arte. Vai baratear muito, mais ou menos metade do custo, quase, eu tava vendo, né? E eu vou falar um pouco sobre selar o bebê também, né? Selar o bebê usando essa marca. E foi uma das coisas que eu mais demorei para usar. Eu tô muito acostumada a usar o Matte Vanish, o Satin, o Tiny médio, é aquelas misturinhas que as pessoas que trabalham com arte reborn já conhecem, né? A gente faz aquela misturinha do tique, e dá, sabe, para aparecer uma textura de verdade na pele? Fica assim um pouquinho mais aveludado, e na verdade não é apenas para dar esse aspecto aveludado. O mais importante que eu acho é que sela a pintura. Aí não vai ter aquele problema, sabe, da pessoa às vezes com o tempo a tinta da boneca sai tudo e dali um pouco já não tá tão bonita como era, né? A gente precisa terminar de fazer essa pintura e precisa selar. E até um tempinho atrás, a única opção que eu conhecia era essa misturinha, né? Eu fazia sempre essas misturinhas porque eu não gostava, nunca gostei de ficar com brilho, né? Aquele aspecto com brilho na pele. Então, assim, foi uma coisa que dá muito realismo no bebê. Ainda gosto muito dessa mistura. Eu acho, assim, que dá, né? Fica uma qualidade do trabalho incrível. Mas eu entendo também que você, que talvez está começando aí na arte reborn, fica caro, né? Tem que comprar, porque assim, a tinta dura muito, muito tempo, mas essa misturinha, você tem que fazer ela um pouquinho mais grossinha, então assim, é um material que acaba mais rápido, essa textura, que a gente fala, são os médiums, né, os vernizes, que vão dar textura na boneca e vai segurar a tinta. Então daí, nesse mesmo lugar, eu comprei um verniz, que ela disse que era um verniz que foi desenvolvido para selar o bebê, num único produto só, que é maravilhoso e o preço é excelente. Vou pegar para vocês verem o meu, até deixei aqui separado, esqueci de deixar aqui. Olha só, é esse verniz aqui. Esse verniz aqui, ele tem uma textura meia líquida e eu usei ontem, né? Eu deixei eu usei esse verniz, né, no bebê, nesse bebê que eu acabei de mostrar para vocês. Você tem que passar por ele todo, deixar ele secar um pouquinho, deixar ele secar e secar naturalmente. E depois você leva ao forno, ou forno convencional, ou forno halógeno, por uns 8 minutos. Se você achar que tem que levar de novo, você leva. E ficou incrível, olha para vocês verem, olha aqui o resultado. É difícil que não dá para vocês sentirem, mas ficou assim com uma textura, olha, ficou aveludado. Ela não ficou assim, o que eu vi de diferença, né, quando a gente faz aquela misturinha do Tiny, do Matte Vanish, ele fica um pouquinho mais grosso, sabe, assim, a pele fica um pouquinho mais áspera. Aqui tá mais aveludado, um pouco mais liso, mas eu passei a unha, sabe, pra ver se saía essa pintura, fiquei esfregando, não sai. Nossa, foi uma coisa muito boa, porque eu faço bonecas muitas de vocês acho que já sabem, né? Eu faço um trabalho de bonecas, de restaurar bonecas e mando para hospitais, para crianças que estão lá acamadas bastante tempo. Então eu pego doações de bonecas comuns, desde que sejam de verniz, e eu reformo, mas usando a arte reborn, pintando, né? Porque fica assim um trabalho maravilhoso e fica realmente transformado. Só que daí, como esse trabalho acaba ficando um pouco caro, porque essas bonecas, boneca assim de doação, que eu faço também sem fins lucrativos, eu tava usando muito material, assim, acabava na hora de selar a pintura, acabava ficando caro pra mim. E esse produto aqui, ó, perfeito.
Então, dá pra gente fazer, selar essa boneca, ter uma qualidade boa, ter um preço às vezes até melhor para você poder vender seus bebês reborns nesse tempo de crise, né? E não deixar de você fazer o teu trabalho, de você conseguir faturar, de você conseguir, sabe, não ter prejuízo às vezes com material, não ficar sem material. Então, assim, realmente é uma grande opção. Então eu só sei que fiquei animada, viu, gente? Muito bom, né? Saber que às vezes no Brasil a gente começa a encontrar os materiais que a gente precisa, que a gente não precisa ficar dependendo tanto de importações. Tenho trabalhado bastante com esses kits aqui, ó, da Sidney, é um kit nacional, ele tem uma qualidade muito boa. E eles têm, assim, as esculturas deles têm sido, cada vez que aparece uma novidade no mercado, tem sido melhor. Tenho trabalhado bastante com bonecas, dessas bonecas que a gente acha em loja comum, sabe? Que você compra e desmancha elas e faz, implanta o cabelo. Trabalhado com reforma de bonecas, enfim. Eu acho que dá para procurar o trabalho, né? Acho que tudo que faz com amor, se fizer bem feito, né? Usar as redes sociais para você divulgar o seu trabalho. E sem contar que é uma excelente terapia nessa época que a gente liga a televisão e que só tem notícia ruim, de repente a gente tá com as mãos ocupadas, né? A mente fica lá dispersa, esquece aí dos problemas da vida. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com esse vídeo. Eu fico muito feliz, né, assim, de saber que você tá reservando um tempinho seu para poder me seguir. Eu vou ver se eu começo a fazer mais vídeos. Eu tenho um canal no Telegram, eu não sei se você ainda está inscrito. Procura lá no Telegram Arte Reborn. Arte Reborn. Eu queria muito que você participasse do grupo. Eu sempre estou colocando conteúdo lá e nas minhas redes sociais, o Instagram, tá? @FazendoBebêsReborns. No Facebook também tá com esse mesmo nome e no YouTube também. Espero ter te contribuído com alguma forma. Que Deus abençoe muito, muito, muito você. Que Deus te proteja e que te anime, que dê um ânimo novo a cada dia, para que você possa, assim, fazer as bonecas, se é isso que te dá prazer, né? Às vezes a gente começa a fazer a boneca com propósito e pensa que tá fazendo isso para ser um negócio, mas de repente vai ser para levar, né, edificar a vida de alguém ou para fazer bem pro seu emocional. Enfim, eu acho que eu não vejo nada de ruim, né, nesse trabalho, porque isso só vai fazer bem, vai acrescentar para você. Acho que a gente que é mulher, né, nós temos uma vida tão cheia de desafios. Olha que não é, né, para qualquer um. Você pensa em todo mundo e corre. Quantas de nós com filho, é marido, é casa, e às vezes você não tirar um tempinho para fazer aquilo que você gosta, é uma coisa assim que vai, né, a gente vai indo, você vai ficando estressada, vai ficando cansada, né, às vezes muitas pessoas ficam até meio amarguradas, e esse trabalho manual é tudo de bom. Tanto é que tantos médicos aí recomendam, né, prescreve isso para poder para a pessoa se sentir bem. Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.